bem-vindos ao Flash Informativo na Rádio Rocha Pinto. Hoje é 27º dia do mês do calendário gregoriano. Vamos aos principais destaques. Angola entre os 10 países que menos vacinam no mundo. O Ministério da Saúde reforça investimento na formação de profissionais e na humanização do atendimento. INE esconde informalidade nos relatórios sobre o emprego. SIC investiga funcionários da AGT envolvidos em roubo milionário. Serviço de Imigração Estrangeiro conclui o processo de ingresso de novos efetivos em fevereiro. Jovem de 27 anos é preso com mais de $300 mil no novo aeroporto. Falta de apetite dos bancos em financiar o Estado faz disparar o crédito. Lá fora, soldados sul-africanos perdem a vida no leste da RDC. O asseguramento técnico deste flash é de Cláudio Malone. A coordenação é de Pedro Medica. Vozes notícias de Adão Jorge e Rebeca Salanchek. Boa noite. Angola está entre os 10 países do mundo com a taxa mais baixa de financiamento contra o sarampo, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Até 2023, a taxa de vacinação contra o sarampo estava abaixo de 60% e o país, nessa altura, estava entre os 12 estados com a taxa mais baixa de vacinação, disse esta sexta-feira o especialista em saúde pública Jeremias Agostinho, que prestou a informação. O especialista entende que o difícil acesso às áreas remotas e desinformação sobre a doença, bem como a resistência que muitas famílias têm em ir a unidades sanitárias, são alguns dos motivos que fizeram com que Angola entrasse na lista dos 10 países com a taxa mais baixa na luta contra o sarampo. Por outro lado, Jeremias Agostinho considerou que os cidadãos não se vacinam por algumas vezes haver ruptura temporária do estoque de vacinas, o que tem preocupado os especialistas pelo facto de o sarampo ser doença altamente contagiosa e potencialmente fatal, principalmente para as crianças. O responsável avançou ainda que o aumento das iniciativas do crescimento e a mobilização de recursos são apontadas como medidas cruciais para reverter o atual cenário no país. Nesta senda, a autoridade de saúde reforça a importância da imunização para prevenir surtos e proteger as populações mais vulneráveis. O Ministério da Saúde de Angola reafirma seu compromisso em aprimorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, em que investe na formação contínua e no fornecimento de recursos adequados para a excelência no atendimento. A declaração foi feita pela ministra Silvia Lutucuta em uma mensagem alusiva ao Dia do Médico, celebrado em 26 de janeiro. Lutucuta destacou a importância da classe médica que atua com dedicação, competência e humanização, enfatizando que o trabalho árduo dos médicos merece reconhecimento e gratidão. Ela ressaltou que os esforços da categoria, mesmo diante de desafios significativos, são essenciais para a saúde e o bem-estar da população angolana. O Ministério da Saúde planeja capacitar e especializar 38 mil profissionais até 2027, incluindo 3 mil médicos com foco em medicina geral e familiar. Nos últimos 6 anos, o Serviço Nacional de Saúde aumentou a sua força de trabalho em 406.604 novos profissionais, refletindo um crescimento de 43,6%. Este avanço tem sido crucial para fortalecer os cuidados primários de saúde e descentralizar o acesso em municípios. Além disso, das melhorias nas infraestruturas com unidade de saúde equipadas com tecnologia moderna, o setor tem investido no capital humano, reconhecendo a relevância da formação contínua. A ministra enfatizou que a combinação de investimentos em infraestrutura e no desenvolvimento profissional é vital para atendimento mais humanizado e eficaz.
O Instituto Nacional de Estatística, INE, não publicou dados sobre o emprego informal no relatório do inquérito dos empregos em Angola referente ao terceiro trimestre de 2024, pela primeira vez desde 2020. Esta omissão gerou críticas de investigadores econômicos que afirmam que a falta de informações inviabiliza a pesquisa acadêmica sobre informabilidade e empregabilidade na economia angolana. No segundo semestre ou no segundo trimestre de 2024, a taxa de informabilidade do emprego era de 78,4%, com 9 milhões angolanos empregados em atividades informais, em um total de 12 milhões. Apenas 2 milhões tinham emprego formal, apesar da introdução ao relatório indicar a inclusão de gráficos sobre a taxa de emprego informal. Esses dados não foram apresentados assim como a taxa habitual na seção de síntese dos principais indicadores. A ausência dessas informações impede a avaliação sobre a criação de emprego digno e seguro, dificultando a análise da eficácia das políticas de emprego e do impacto do crescimento econômico. O economista Fernandes Wanda considera a omissão estranha e injustificada, enfatizando a necessidade de esclarecimento do INE. Heitor Carvalho, diretor do Centro de Investigação Econômica da Universidade Lusíada de Angola, observa que a ausência de dados sobre a informabilidade parece ser uma tentativa de apresentar um crescimento do emprego sem distinguir entre formal e informal. Ele critica a inconsistência dos dados de 2024 em relação aos anos anteriores, argumentando que a narrativa do INE não condiz com a realidade observada. A expansão tentou, sem sucesso, obter esclarecimento do INE sobre a situação com o responsável sob anonimato, sugerindo que poderia ter sido um erro técnico até o fechamento da edição. Não havia informações sobre a correção dos dados omitidos. No último fim de semana, a Polícia de Investigação Criminal deu um passo significativo na sua investigação sobre um escândalo que envolve o desvio de mais de 7 mil milhões de kwanzas por funcionários da Administração Geral Tributária. Durante a operação, o SIC apreendeu 3 residências luxuosas e 5 veículos de alta gama pertencentes a um técnico do Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação das Finanças Públicas, que se encontra foragido em Portugal. Informações obtidas pelo Novo Jornal indicam que o técnico chegou a Luanda, vindo de Lisboa, no dia 19, mas ao tomar conhecimento do cerco policial, decidiu retornar a Portugal no dia 22, logo após a detenção de seus colegas. Entre as propriedades confiscadas, destacam-se uma mansão localizada no condomínio Austin, além de outras residências no bairro Sapudós, uma delas com impressionantes 12 quartos. Na sexta-feira, dia 24, o SIC apresentou à imprensa 4 funcionários da Administração Geral Tributária que foram detidos sob suspeitas de participação no roubo ao Estado. As detenções ocorreram no dia 21 em cumprimento a mandados judiciais. No dia seguinte, após um trabalho conjunto de inteligência entre o SIC e o Serviço de Investigação Criminal, foram localizadas e mapeadas as 3 residências do técnico foragido em Lisboa. Manuel Alaiwa, porta-voz do SIC, afirmou ao Novo Jornal que há indícios de que muitos outros funcionários da Administração Geral Tributária estão envolvidos neste esquema fraudulento e que as investigações continuarão a ser intensificadas para localizar os foragidos. A Administração Geral Tributária, em comunicado oficial, informou que a detenção de 2 dos seus funcionários, um ligado ao Gabinete de Tecnologias de Informação e outro à Direção de Cadastro e Arrecadação de Receitas, decorreu de uma investigação interna. A AGT reafirmou seu compromisso de reforçar os mecanismos de controle interno e garantir a integridade de seus técnicos.
A instituição também fez um apelo à população para que denuncie qualquer tentativa fraudulenta relacionada à regularização de impostos. Os funcionários da Administração Geral Tributária sob investigação enfrentam acusações de associação criminosa, acesso ilegal ao sistema de informação e sabotagem informática, com um total de cerca de 1.500 operações fraudulentas que causaram um prejuízo significativo aos cofres públicos. O processo de recrutamento de 5.000 novos efetivos para o Serviço de Migração e Estrangeiros deverá ser concluída na primeira quinzena de fevereiro deste ano, segundo informações do Ministro do Interior, Manuel Homem. Durante uma visita de trabalho à Direção-Geral e outras dependências do SME em Luanda, o ministro revelou que a fase de recadastramento dos candidatos está próximo do fim. Manuel Homem destacou que após a divulgação dos resultados, os candidatos que se sentirem prejudicados terão direito de recorrer, conforme estipulado na legislação vigente. O recrutamento busca fortalecer a qualidade dos serviços prestados pelo SME como parte de medidas urgentes para atender as demandas da população. Vale lembrar que o curso de ingresso havia sido suspenso em novembro de 2024 devido a irregularidades identificadas no sistema. A autoridade aeroportuária do operador temporário apreenderam hoje no Aeroporto Internacional Antônio Agostinho Neto $325.600 americanos transportados por um passageiro nacional por volta das 7 horas na província de Colibengo. De acordo com uma nota que o Jornal de Angola teve acesso, a infração datada constitui crime nos termos de artigo 468 do Código Penal, por retenção indevida de moeda, posse física de montantes acima de 34,91 unidades de referência processual, ou em respectivo equivalente em moeda estrangeira para pessoas singulares. A quantia foi detectada através dos sistemas de videovigilância, equipamentos de RX e a tecnologia de ponta usada no novo aeroporto para revistar o corpo de um jovem de 27 anos, natural do Lucapa e residente em Luanda, que pretendia viajar para o exterior do país a partir de rota doméstica de Cabinda. O passageiro nacional foi apanhado após uma ação coordenada pela AVSE, pela Administração Geral Tributária, pelo Serviço de Investigação Criminal SIC e pela Polícia Fiscal Aduaneira, PFA. 20 horas e mais 47 minutos, estamos a produzir o espaço flash informativo na Rádio Rocha Pinto. O estoque de crédito bancário em Angola cresceu 29%, atingindo 7,9 bilhões de kwanzas, um aumento de 1,8 bilhões de kwanzas em comparação a dezembro do ano passado. Segundo cálculos de expansão, baseados nas estatísticas monetárias e financeiras do Banco Nacional de Angola, em dólar, o crescimento foi de apenas 3%, totalizando 9,1 bilhões de dólares, considerando as taxas de câmbio médias. Esse aumento no crédito em moeda nacional foi maioritariamente impulsionado pelo setor de comércio, transporte e armazenagem, além de empréstimos a particulares, que juntos representam 43% do crescimento total. No entanto, essa expansão está diretamente ligada à redução significativa dos investimentos dos bancos em dívida pública, devido a taxas de juros consideradas pouco atrativas em relação à inflação, que no final do ano passado foi de 27,5%. De acordo com os relatórios do Ministério das Finanças, o Executivo conseguiu colocar apenas 1,4 bilhões de kwanzas em títulos de dívida pública no mercado interno, representando 44% do previsto para o período de janeiro a setembro de 2024, que era de quase 3,3 bilhões de kwanzas. A falta de apetite dos bancos para financiar o Estado, a taxa
a taxas de juros baixa da inflação levou o governo a recorrer ao financiamento do Banco Nacional de Angola. No relatório semanal do Banco de Fomento Angola, de 13 de janeiro, foi destacado que o Ministério das Finanças acabou emitindo menos títulos do que esperava, mas compensou isso com o financiamento direto junto ao Banco Nacional de Angola, que mais do que duplicou entre 2023 e 2024. A resistência do Tesouro em elevar as taxas de juro para, pelo menos, o nível da inflação afastou investidores, especialmente bancos do mercado de dívida titulada. Com menos investimento em títulos públicos, os bancos direcionaram suas operações para a concessão de crédito que oferece taxas de juros mais altas. O economista Heitor Carvalho considera positivo que os bancos estejam se voltando mais para a economia. Ele observa que a redução do crédito ao Estado pode forçar os bancos a buscar rendimento de um crédito às empresas, apesar das projeções de aumento substancial no financiamento interno principal via Banco Nacional, ou principalmente via Banco Nacional de Angola. No que diz respeito à distribuição do crédito, 38% do total foi destinado ao comércio e consumo. O comércio representa 20% do estoque total, com cerca de 1,6 bilhões de kwanzas em crédito, seguido por particulares com 1,4 bilhões de kwanzas e 18%, representando 18% do total. Outros setores que contribuem para o volume de crédito incluem a indústria transformadora, que tem 10%, e construção 9%, e a administração pública e defesa com 7%. Seguindo agora para 20 horas e 50 minutos em todo o território nacional. 3 soldados sul-africanos perderam a vida no leste da República Democrática do Congo, onde os combates recomeçaram no passado sábado, enquanto a comunidade internacional exorta o grupo armado M23 a interromper o avanço sobre Goma. O M23 e o exército ruandês avançaram rapidamente nas últimas semanas em direção de Goma, a capital da província de Kivu do Norte, com mais de 1 milhão de habitantes e que está praticamente cercada pelos combates. Entretanto, desde quinta-feira que se resistam combates intensivos em várias frentes de menos de 10 quilômetros de distância. Segundo avançaram ontem um indicado no exército e um partido sul-africano, 3 soldados da África do Sul, pertencentes às tropas de uma força regional, destacados desde o final de 2023 no leste da RDC. Foram mortos nos confrontos com a M23, tendo outros 18 ficando feridos. A África do Sul enviou 290 soldados para a RDC como parte das forças da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que também incluem tropas de Malawi e a Tanzânia. No comunicado divulgado no passado sábado, a União Europeia insta o M23 a travar o seu avanço e a retirar imediatamente a reafirmação com a Ruanda deve deixar de apoiar o M23 e retirar-se sustentamente os 27. Por sua vez, o presidente de Angola, João Lourenço, o mediador do conflito nomeado pela União Africana, condenou veementemente estes atos irreparáveis ou impulsáveis do M23 e dos seus apoiantes, que diz estarem a comprometer o processo de paz, e apelou às partes para que regressem imediatamente à mesa das negociações. É o ponto final do jornal de hoje. Vamos aos destaques e informações que fizeram a atualidade nacional e internacional no dia 23 de janeiro, no ano de 2025. Angola, entre os 10 países que menos vacinam no mundo. O Ministério da Saúde reforça investimento na formação de profissionais e na humanização dos atendimentos. E nem esconde informabilidade dos relatórios sobre emprego. SIC investiga funcionários da AGT envolvidos em um roubo milionário. Serviço de Imigração de Estrangeiro conclui processo de ingresso de novos efetivos em fevereiro. Jovem de 27 anos
Jovem de 27 anos é preso com mais de 3 mil milhões de dólares no novo aeroporto. Falta de apetite nos bancos em financiar o Estado, pais disparar crédito. Soldados sul-africanos perdem a vida no leste da África. O asseguramento técnico deste jornal foi de Cláudio Malone, a coordenação de Pedro Midica e na voz técnica foi de Adão Jorge e Rebeca Salangeque. Boa noite. Boa noite.